Há uma estranha delicadeza na própria ideia da necessidade feminina. Não aquela que grita por reconhecimento nos palcos do mundo, mas a que pulsa silenciosa, quase imperceptível, nas profundezas da alma. O que seria, afinal, essa força tão sutil e ao mesmo tempo tão avassaladora que molda destinos e desafia as mais rígidas construções da razão? Será ela um eco de anseios primordiais, um sussurro de algo proibido, oculto sob as camadas espessas do que nos ensinaram a crer? Observamos o mundo e vemos a superfície, o burburinho das convenções, a dança incessante das expectativas. Mas por trás do véu, por trás do espelho que reflete apenas o que queremos ver, existe uma verdade mais densa, mais elusiva, que se manifesta como uma sede insaciável, uma busca por completude que muitas vezes nos desvia do caminho, aprisionando-nos em labirintos de anseios superficiais. Por tempo demais, fomos ensinados a decifrar essa necessidade através de lentes distorcidas, projetando sobre ela os contornos do desejo externo, da posse, da validação alheia. Pensamos que a plenitude reside na aceitação, no espelho do outro que nos reflete uma imagem de valor. Mas essa é a mais antiga das ilusões. Um teatro bem montado, onde os atores, sem saber, interpretam papéis ditados por roteiros invisíveis. Observamos as promessas de felicidade em rituais cotidianos, nos laços que se formam e se desfazem, nas aspirações que, como miragens, cintilam no horizonte e se dissipam ao toque. O que parecia sólido, uma fundação inabalável para a existência, desmorona-se em pó ao menor sopro da realidade, revelando sua fragilidade intrínseca. Essa desintegração, contudo, não é um fim, mas o início de uma revelação. É o momento em que os véus caem, um a um, revelando a maquinaria por trás das aparências. Vemos que os desejos, outrora percebidos como nossos, eram, na verdade, ecos de vozes antigas, imposições culturais, medos herdados. A necessidade de ser amado, de ser desejado, de pertencer, é dissecada sob a luz crua da introspecção. E o que se revela não é o vazio assustador que temíamos, mas uma tapeçaria complexa de motivos disfarçados, de anseios que se vestem de amor, mas que são, no fundo, uma busca desesperada por preenchimento de um vazio interior. É como despertar de um longo transe, onde as figuras dançantes da ilusão se dissolvem, deixando para trás apenas a quietude da percepção nua. Quantas vezes nos agarramos a um ideal de amor, de relacionamento, de status, acreditando que ali residia a chave para a nossa realização. E quantas vezes essa crença se mostrou um castelo de areia, erguido sobre a premissa de que algo externo poderia nos completar? A jornada de desilusão é, paradoxalmente, a jornada da libertação. É a dissolução das promessas que nunca foram nossas, a desconstrução dos desejos que não pertenciam à nossa essência mais íntima. A necessidade feminina, nesse contexto, não é mais um clamor por um salvador, por um preenchedor, mas uma força que nos impulsiona a olhar para dentro, para o abismo que tanto evitamos, para a vastidão que se esconde sob a pele. E nesse olhar há um tremor, uma vertigem inicial, pois o que se revela é a nossa própria soberania, a nossa totalidade, independentemente de qualquer externalidade. A sociedade, em sua busca por ordem e previsibilidade, muitas vezes categoriza e limita essa necessidade, transformando-a em um conjunto de expectativas e papéis. Ela nos ensina que a mulher é definida por sua capacidade de nutrir, de conectar, de ser o centro do lar, ou então por sua capacidade de competir, de conquistar no mundo exterior. Mas essas são apenas facetas, reflexos parciais de algo muito maior, muito mais profundo. A verdade é que a necessidade feminina transcende essas definições. É uma energia primal que busca expressão autêntica, não conformidade.
É o grito silencioso por liberdade, por autodescoberta, por uma existência que não seja moldada pelas lentes do patriarcado ou pelas convenções sociais, mas pela voz interior que ressoa com a sabedoria ancestral, um eco de verdades que foram silenciadas por gerações. A ilusão era crer que essa voz poderia ser calada, que essa força poderia ser contida em caixas pré-fabricadas. Assim, a jornada se torna um desnudamento, uma retirada de todas as máscaras que usamos para nos encaixar, para sermos aceitos. Desapegamo-nos das narrativas que nos contaram sobre quem deveríamos ser, sobre o que deveríamos desejar. E nesse processo de despojamento, a verdadeira essência da necessidade feminina começa a emergir, não como uma carência a ser suprida por algo externo, mas como uma potência intrínseca. Não como uma fragilidade a ser protegida ou escondida, mas como uma força a ser reconhecida e celebrada. Ela não pede, ela é. E essa existência em si é um paradoxo, pois na aparente vulnerabilidade de se despir de todas as ilusões, reside a mais indomável das forças, a mais profunda das compreensões. É nessa profunda compreensão que reside o primeiro dos paradoxos. A liberdade, tão arduamente conquistada, traz consigo uma forma de solidão. Não a solidão do abandono ou do isolamento imposto, mas a do espaço recém-descoberto, a vastidão que se abre quando as amarras se desfazem. É a solidão do observador que vê o teatro da vida sem a necessidade de atuar, sem o impulso de se projetar nas cenas alheias. Não é a solidão que aprisiona, mas a que liberta. Não é a ausência de conexão, mas a presença de uma conexão mais profunda consigo mesma, uma intimidade que dispensa a mediação do outro, uma autossuficiência que irradia. E a paz? Ah, a paz. Ela não surge da ausência de conflito, mas da aceitação de sua inevitabilidade. Não é a paz que se busca em paraísos artificiais, em refúgios externos que prometem tranquilidade eterna, mas a que brota do reconhecimento da dor como parte intrínseca da jornada. A dor de desapegar-se do que se acreditava ser essencial, a dor de ver as ilusões se desintegrarem. Essa dor, paradoxalmente, é o portal para uma serenidade que transcende o entendimento. Não é a paz que silencia o mundo exterior, mas a que acalma o tumulto interior, permitindo que a própria existência se revele em sua crua verdade e beleza intrínseca. O amor, esse conceito tão distorcido e cooptado por tantas narrativas, também se redefine. Não é o amor que se apaixona por projeções, por ideais românticos que prometem a fusão de duas metades que se completam. Não é o amor que busca preencher vazios, que se alimenta da necessidade do outro. Esse tipo de amor, com sua intensidade dramática e suas exigências sufocantes, dissolve-se como névoa ao sol, revelando sua natureza efêmera e condicional. O que emerge é algo mais vasto, mais silencioso. É um amor que não se agarra, que não exige posse, que não se nutre da dependência. É um amor que se aprofunda justamente ao perder sua intensidade dramática, ao se libertar das amarras da expectativa e do desejo egóico. Não é o amor que busca o outro para se completar, mas o que reconhece a totalidade em si e no outro, celebrando a união de dois seres completos. Não é uma fusão que anula, mas uma dança, onde cada um mantém sua individualidade e ainda assim se move em harmonia. Essa é a vertigem inicial do despertar. A paisagem interna muda tão drasticamente que o chão parece sumir sob os pés. O que antes era familiar torna-se estranho, e o que era temido agora se revela como um santuário. Há um momento de desorientação, de incerteza, quando as antigas estruturas de segurança desmoronam. Mas é nessa aparente queda que se encontra a verdadeira sustentação. A necessidade feminina, antes um grito por um preenchedor, transforma-se em um sussurro de autossuficiência,
em uma fonte de poder interior. O medo da solidão, antes um monstro à espreita, revela-se um guardião silencioso, um convite à introspecção mais profunda e à descoberta de si. O medo da incompletude, a ferida primordial que impulsionava a busca incessante, dissolve-se na percepção de que a totalidade sempre esteve ali, aguardando ser reconhecida. É como se o mundo se reconfigurasse a partir de um novo centro de gravidade. O silêncio, antes percebido como ausência, como um vácuo a ser preenchido por ruídos externos, agora se revela como um vazio fértil. Um útero cósmico de onde toda a criação emerge, de onde a intuição mais pura pode ser ouvida. Nesse silêncio, a voz interior, a sabedoria ancestral, torna-se audível. As respostas não vêm de fora, mas de dentro, como fontes que brotam de um solo sagrado. A necessidade feminina, então, não é mais um anseio por algo que falta, mas uma aceitação plena do que já existe, da plenitude inerente ao ser. É a libertação da busca, pois a busca implica uma carência, e a carência se desfaz quando se compreende que tudo o que é necessário já reside no interior. Os relacionamentos, antes campos de batalha de projeções e expectativas, transmutam-se em encontros de almas. Não são mais baseados na necessidade de posse, na urgência de preencher um vazio através do outro. Não é o fogo ardente da paixão que consome e se esvai, mas a chama constante que ilumina e aquece, sem queimar, sem exigir. Amizades e amores evoluem de contratos implícitos de dependência para espaços de liberdade e compartilhamento autêntico, onde a presença é o maior presente. A necessidade não é mais o motor, mas a presença plena. Não é mais o aprisionamento, mas a expansão de um para o outro. Como rios que fluem para o oceano, eles se encontram, se misturam, mas mantêm sua essência, sua individualidade, sua própria corrente. A conexão genuína surge da ausência de necessidade. Paradoxalmente, é quando não precisamos do outro que podemos realmente estar com ele, em toda a sua inteireza e liberdade. Não buscamos mais no outro um espelho que nos valide, que nos diga quem somos, mas um companheiro de jornada que caminhe ao nosso lado, respeitando nossos passos e nosso ritmo, celebrando nossa individualidade. As amarras se desfazem e o que resta é a leveza da presença, a alegria do compartilhamento sem posse, sem amarras. Como o céu noturno que acolhe as estrelas sem tentar prendê-las, a consciência desperta abraça as conexões humanas sem tentar aprisioná-las, permitindo que cada um brilhe com sua própria luz, em sua própria órbita. É a dança da liberdade, onde cada ser é um universo completo, e a união é uma celebração de universos, não uma tentativa de criar um único, coeso e dependente. A solidão, essa palavra que outrora ecoava com o peso do abandono, da carência insuportável, revela-se agora sob uma luz diferente, quase sagrada. Não é o exílio imposto pela ausência de outro, mas uma escolha consciente, um recolhimento que purifica, que inicia. É a solidão dos despertos, daqueles que ousaram rasgar os véus da ilusão e confrontar a vastidão do próprio ser. Ela não aprisiona, mas expande, não empobrece, mas enriquece. É nesse espaço de aparente vazio que a plenitude se manifesta em sua forma mais crua e potente. A necessidade feminina, que antes clamava por um espelho externo para se ver, agora encontra sua imagem refletida na água calma do próprio interior, límpida e sem distorções. É uma solidão fértil, um jardim secreto onde as sementes da autenticidade germinam e florescem sem a urgência de aprovação ou o clamor por reconhecimento. Nessa solitude, o ruído incessante do mundo exterior silencia, e a melodia esquecida da alma torna-se audível. É um diálogo íntimo, um reencontro com a essência que se perdeu em meio às expectativas, aos papéis desempenhados, às máscaras usadas.
O medo de estar sozinha dissolve-se como névoa matinal sob o sol, revelando que a solidão nunca foi um deserto, mas um oceano profundo e inesgotável de autoconhecimento. Não há um buraco a ser preenchido, mas um universo a ser explorado. É a descoberta de que a companhia de si mesma é, de fato, a mais rica e completa de todas as companhias. Um refúgio onde a necessidade de ser validada por olhares externos se desfaz em leveza e autossuficiência. A dependência, antes um fardo, transforma-se em liberdade, pois a verdadeira força reside em não precisar de nada além da própria presença. Essa solidão, paradoxalmente, é o portal para a comunhão mais profunda. Não a comunhão com o outro, que ainda virá, mas a comunhão com o todo, com o universo que pulsa dentro e fora. É a sensação de estar intrinsecamente conectada a tudo, sem a necessidade de laços visíveis ou garantias tangíveis. É uma forma de pertencimento que transcende a geografia e o tempo, uma raiz que se aprofunda no solo da existência. A necessidade feminina nesse estágio não é mais um anseio por um parceiro, por um filho, por uma carreira específica, mas uma profunda aceitação do ser, da sua capacidade de gerar, de criar, de amar, a partir de um lugar de totalidade. É a compreensão de que a vida, em sua essência, é um fluxo contínuo de dar e receber, e que a fonte desse fluxo reside no próprio interior. Muitas vezes, confundimos essa solidão com o isolamento, com a amargura de quem foi deixado para trás. Mas essa é a solidão do despertar, que não se nutre de lamentos, mas de revelações. Ela é a forja onde o ego se dissolve e a alma se tempera, tornando-se resiliente e compassiva. É o espaço onde as feridas antigas, as mágoas não curadas, os medos mais profundos são finalmente encarados, não com terror, mas com a serenidade de quem sabe que a cura emerge da aceitação plena. A necessidade feminina, que um dia se manifestou como um grito por atenção, por reconhecimento, agora se expressa como um sussurro de gratidão, um reconhecimento da própria força e da beleza intrínseca da jornada. Essa plenitude interior não é um estado estático, mas um rio que flui, constantemente se renovando. Ela nos ensina que a felicidade não é um destino a ser alcançado, mas uma forma de viajar, uma postura perante a vida. E a solidão, essa guardiã silenciosa, é a bússola que nos guia de volta para casa, para o centro do nosso próprio ser. Ela nos lembra que somos inteiros, completos, e que a busca incessante por algo externo é uma distração do milagre que já reside em nós. Não é um estado de ausência, mas de presença absoluta, de estar plenamente no agora, sem as amarras do passado ou as ansiedades do futuro. E no cerne dessa solidão floresce uma nova compreensão do amor. Não o amor que apega, que sufoca, que exige, mas um amor que liberta, que celebra a individualidade do outro tanto quanto a própria. A necessidade feminina, despojada de suas antigas roupagens de carência, torna-se uma fonte inesgotável de amor incondicional. Primeiro por si mesma, depois por todos os seres. É um amor que não espera retorno, que não calcula, que simplesmente é. Como o sol que irradia luz e calor sem pedir nada em troca, essa nova forma de amar se manifesta como uma generosidade intrínseca, uma emanação de bem-estar que transcende as barreiras do ego e se espalha para o mundo. É a descoberta de que a maior doação é a presença plena, a escuta atenta, o olhar que reconhece a divindade em tudo e em todos. Essa solidão é, em essência, uma purificação. Ela queima o que é supérfluo, o que é falso, o que é imposto, deixando apenas a essência nua e verdadeira. E nessa nudez reside uma força indizível, uma resiliência que não se dobra diante das adversidades, mas as atravessa com a serenidade de quem compreende o ciclo da vida e da morte, da perda e do renascimento.
A necessidade feminina, agora, não é um fardo, mas uma asa, uma propulsão para voos mais altos, para uma existência vivida com propósito e autenticidade. Ela não busca preencher um vazio, mas expandir uma plenitude já existente, compartilhar uma abundância que brota do próprio ser, sem limites, sem condições. É a celebração de ser, em toda a sua vasta e misteriosa totalidade. Essa totalidade, antes uma utopia distante, revela-se agora como o alicerce mais firme, o solo sagrado de onde brota uma paz indizível. Não é a paz que se alcança pela ausência de perturbação, mas aquela que surge da aceitação plena de tudo o que é, do caos e da ordem, da luz e da sombra, do riso e da lágrima. A necessidade feminina, outrora um eco de carência, um clamor por um preenchedor externo, transmuta-se em uma melodia suave de autossuficiência. É um canto que não busca ouvintes, mas que ressoa na vastidão do próprio ser, harmonizando cada fibra, cada pensamento, cada emoção. É a redescoberta de que a fonte de toda a plenitude não reside fora, nas promessas vazias do mundo, mas dentro, em um poço inesgotável de sabedoria e amor. A mente, antes uma arena de batalhas internas, de anseios e frustrações, encontra um novo ritmo. Não há mais a urgência de decifrar cada enigma, de controlar cada variável. Há uma entrega, uma confiança intrínseca no fluxo da vida, na inteligência que move os rios e as estrelas. Essa é a liberdade que a solidão dos despertos oferece, a liberdade de ser, sem as amarras da aprovação externa, sem o peso das expectativas alheias. É a dança de existir sem precisar provar nada a ninguém, sem a necessidade de ser compreendida ou validada por olhares que apenas arranham a superfície. A necessidade feminina, que antes se manifestava como um desejo ardente de pertencer a algo ou alguém, agora se manifesta como um profundo pertencimento a si mesma, uma raiz que se aprofunda na própria terra. É nesse espaço de profunda introspecção que os medos mais antigos, os fantasmas que assombravam as noites e os dias, perdem sua força. O medo da solidão, antes um abismo a ser evitado a todo custo, revela-se um jardim secreto, um santuário onde a alma pode finalmente repousar, despojada de suas armaduras. O medo da incompletude, a ferida primordial que impulsionava a busca incessante por uma metade perdida, dissolve-se na percepção de que a totalidade nunca foi um estado a ser alcançado, mas uma condição intrínseca do ser. Não somos metades à procura de uma fusão, mas universos completos que, por vezes, escolhem dançar juntos. A necessidade feminina, então, não é um sinal de falta, mas uma afirmação de presença, uma declaração silenciosa de inteireza. A aceitação desse vazio fértil, desse silêncio que não é ausência, mas potencial, transforma a paisagem interior. Não há mais a ansiedade de preencher cada lacuna, de buscar respostas em cada esquina. As respostas, se necessárias, emergem da quietude, como fontes que brotam de um solo sagrado. A intuição, essa voz sutil que a razão tantas vezes abafou, torna-se uma bússola confiável, um guia para os caminhos que se abrem. E nesse processo, a necessidade feminina, que um dia foi um fardo de expectativas e projeções, torna-se uma asa, uma propulsão para voos mais altos, para uma existência vivida com propósito e autenticidade. Não se busca mais um significado externo, mas se reconhece o significado intrínseco de cada momento, de cada respiração. Essa é a alquimia da alma, transformar o chumbo da carência em ouro de autossuficiência. Os relacionamentos, que antes eram campos de batalha de projeções e necessidades não ditas, transmutam-se em encontros de almas livres. Não mais a fusão que anula, mas a dança que celebra a individualidade.
O amor se aprofunda justamente ao perder sua intensidade dramática, ao se despir das exigências e das amarras do apego. Ele se torna um rio que flui, sem tentar reter suas águas, sem tentar controlar seu curso. A necessidade feminina, que antes se manifestava como um desejo de posse, de controle, agora se manifesta como uma capacidade de amar sem condições, de compartilhar sem exigir, de acolher sem aprisionar. É um amor que não se apaixona por projeções, mas que sobe na própria vida, na própria consciência, e de lá irradia. A liberdade que essa transformação concede é vertiginosa, mas também serena. É a liberdade de ser vulnerável sem medo, de ser autêntica sem máscaras. A solidão, essa companheira silenciosa, não é mais um fardo, mas uma aliada, um espaço sagrado onde o ser se reconecta com sua essência mais pura. É a descoberta de que a maior companhia é a de si mesma. Um universo vasto e inesgotável a ser explorado. E nesse universo, a necessidade feminina, antes um grito por algo externo, se transforma em uma melodia suave de autossuficiência e paz, uma harmonia intrínseca que reside na aceitação de si, na liberdade de existir sem amarras, na vasta e serena dança da vida. É a compreensão de que a vida, em sua essência, é um fluxo contínuo de dar e receber, e que a fonte desse fluxo reside no próprio interior. Ela não busca preencher um vazio, mas expandir uma plenitude já existente, compartilhar uma abundância que brota do próprio ser, sem limites, sem condições. É a celebração de ser, em toda a sua vasta e misteriosa totalidade, um milagre silencioso que se desdobra a cada instante. E essa totalidade, antes uma utopia distante, revela-se agora como o alicerce mais firme, o solo sagrado de onde brota uma paz indizível. Não é a paz que se alcança pela ausência de perturbação, mas aquela que surge da aceitação plena de tudo o que é, do caos e da ordem, da luz e da sombra, do riso e da lágrima. A necessidade feminina, outrora um eco de carência, um clamor por um preenchedor externo, transmuta-se em uma melodia suave de autossuficiência. É um canto que não busca ouvintes, mas que ressoa na vastidão do próprio ser, harmonizando cada fibra, cada pensamento, cada emoção. É a redescoberta de que a fonte de toda a plenitude não reside fora, nas promessas vazias do mundo, mas dentro, em um poço inesgotável de sabedoria e amor. A mente, antes uma arena de batalhas internas, de anseios e frustrações, encontra um novo ritmo. Não há mais a urgência de decifrar cada enigma, de controlar cada variável. Há uma entrega, uma confiança intrínseca no fluxo da vida, na inteligência que move os rios e as estrelas. Essa é a liberdade que a solidão dos despertos oferece, a liberdade de ser, sem as amarras da aprovação externa, sem o peso das expectativas alheias. É a dança de existir sem precisar provar nada a ninguém, sem a necessidade de ser compreendida ou validada por olhares que apenas arranham a superfície. A necessidade feminina, que antes se manifestava como um desejo ardente de pertencer a algo ou alguém, agora se manifesta como um profundo pertencimento a si mesma, uma raiz que se aprofunda na própria terra. É nesse espaço de profunda introspecção que os medos mais antigos, os fantasmas que assombravam as noites e os dias, perdem sua força. O medo da solidão, antes um abismo a ser evitado a todo custo, revela-se um jardim secreto, um santuário onde a alma pode finalmente repousar, despojada de suas armaduras. O medo da incompletude, a ferida primordial que impulsionava a busca incessante por uma metade perdida, dissolve-se na percepção de que a totalidade nunca foi um estado a ser alcançado, mas uma condição intrínseca do ser. Não somos metades à procura de uma fusão, mas universos completos que, por vezes, escolhem dançar juntos.
A necessidade feminina, então, não é um sinal de falta, mas uma afirmação de presença, uma declaração silenciosa de inteireza. A aceitação desse vazio fértil, desse silêncio que não é ausência, mas potencial, transforma a paisagem interior. Não há mais a ansiedade de preencher cada lacuna, de buscar respostas em cada esquina. As respostas, se necessárias, emergem da quietude, como fontes que brotam de um solo sagrado. A intuição, essa voz sutil que a razão tantas vezes abafou, torna-se uma bússola confiável, um guia para os caminhos que se abrem. E nesse processo, a necessidade feminina, que um dia foi um fardo de expectativas e projeções, torna-se uma asa, uma propulsão para voos mais altos, para uma existência vivida com propósito e autenticidade. Não se busca mais um significado externo, mas se reconhece o significado intrínseco de cada momento, de cada respiração. Essa é a alquimia da alma, transformar o chumbo da carência em ouro de autossuficiência. Os relacionamentos, que antes eram campos de batalha de projeções e necessidades não ditas, transmutam-se em encontros de almas livres. Não mais a fusão que anula, mas a dança que celebra a individualidade. O amor se aprofunda justamente ao perder sua intensidade dramática, ao se despir das exigências e das amarras do apego. Ele se torna um rio que flui, sem tentar reter suas águas, sem tentar controlar seu curso. A necessidade feminina, que antes se manifestava como um desejo de posse, de controle, agora se manifesta como uma capacidade de amar sem condições, de compartilhar sem exigir, de acolher sem aprisionar. É um amor que não se apaixona por projeções, mas que sobe na própria vida, na própria consciência, e de lá irradia. A liberdade que essa transformação concede é vertiginosa, mas também serena. É a liberdade de ser vulnerável sem medo, de ser autêntica sem máscaras. A solidão, essa companheira silenciosa, não é mais um fardo, mas uma aliada, um espaço sagrado onde o ser se reconecta com sua essência mais pura. É a descoberta de que a maior companhia é a de si mesma, um universo vasto e inesgotável a ser explorado. E nesse universo, a necessidade feminina, antes um grito por algo externo, se transforma em uma melodia suave de autossuficiência e paz, uma harmonia intrínseca que reside na aceitação de si, na liberdade de existir sem amarras, na vasta e serena dança da vida. É a compreensão de que a vida, em sua essência, é um fluxo contínuo de dar e receber, e que a fonte desse fluxo reside no próprio interior. Ela não busca preencher um vazio, mas expandir uma plenitude já existente, compartilhar uma abundância que brota do próprio ser, sem limites, sem condições. É a celebração de ser, em toda a sua vasta e misteriosa totalidade, um milagre silencioso que se desdobra a cada instante. A percepção do cotidiano se altera radicalmente. Não há mais a busca febril por grandes eventos, por marcos extraordinários que validem a existência. O milagre reside na respiração, no sabor de uma fruta, no calor do sol sobre a pele, no som da chuva que bate na janela. São esses pequenos fragmentos, outrora ignorados na pressa de alcançar algo maior, que agora se revelam como portais para a profundidade do ser. A necessidade feminina, despojada de sua urgência de dramas e conquistas externas, encontra sua expressão mais autêntica na simplicidade, na capacidade de habitar o agora com uma graça e uma presença inabaláveis. Não é uma renúncia ao mundo, mas uma reintegração dele, visto sob uma luz de reverência e admiração. E o esforço, que antes era a medida do valor, dissolve-se em uma corrente de fluidez. A vida não é mais uma batalha a ser vencida, mas uma dança a ser sentida.
Há uma rendição à inteligência maior do universo, uma confiança de que cada passo, cada desvio faz parte de um desenho intrincado. Não se trata de passividade, mas de uma ação que brota da quietude, da intuição que guia sem a tirania da vontade egóica. A necessidade feminina nesse estágio não é um clamor por controle, mas uma entrega à própria sabedoria inata, uma força criativa que se manifesta sem a rigidez da imposição, mas com a suavidade da natureza que desabrocha. É a beleza de existir sem o peso da expectativa, sem a armadilha do ter que ser ou ter que fazer. Essa nova perspectiva revela uma intrínseca conexão com tudo o que existe. As fronteiras entre o eu e o outro, entre o humano e o natural, tornam-se tênues, quase transparentes. O sofrimento de um é o sofrimento de todos. A alegria de um é a alegria universal. Não é uma fusão que anula a individualidade, mas uma expansão da consciência que abraça a totalidade. A necessidade feminina, antes focada em um preenchimento pessoal, expande-se para uma compaixão universal, uma capacidade de nutrir e acolher o mundo com a mesma ternura com que se acolhe a si mesma. É como se o coração se abrisse para a vastidão do cosmos, percebendo que a vida é uma teia interligada, onde cada fio, cada ser, tem seu lugar e sua importância. A necessidade feminina, então, não é uma carência a ser suprida, mas uma fonte inesgotável de criação, de intuição, de expressão autêntica. Não é um vazio a ser preenchido, mas uma abundância que transborda, que se manifesta como arte, como cuidado, como uma presença que ilumina. É a essência da força vital, agora liberta das amarras das projeções e das expectativas. Ela se torna um rio que flui em direção ao oceano da existência, carregando consigo a sabedoria de Eras, a doçura da aceitação e a força da resiliência. Não é mais uma busca, mas um ser, um existir em plenitude, uma celebração contínua do milagre de estar viva, de ser parte dessa vasta e incompreensível tapeçaria do universo. O caminho se desdobra, não em direção a um fim, mas em uma espiral ascendente de compreensão e serena aceitação. A jornada continua, sempre. A necessidade feminina, nessa ascensão de consciência, não é mais uma busca por um porto seguro, por uma âncora externa que prometa estabilidade. Ela se revela como o próprio oceano, vasto e inesgotável, pulsando com uma vida intrínseca que não precisa de validação ou preenchimento. Não se apaixona por formas passageiras, por ideais românticos ou conquistas efêmeras, mas sobe na própria vida, na própria essência, e de lá irradia um amor que transcende o pessoal, que abraça o universo em sua totalidade. É uma paz indizível, que não depende das circunstâncias externas, das tempestades ou das calmarias, mas brota da aceitação incondicional do presente, de cada instante, de cada respiração, como um milagre em si. As respostas definitivas, que outrora pareciam cruciais para a navegação da existência, dissolvem-se na sabedoria de que a vida não se decifra, mas se vive, se sente, se respira em sua plenitude misteriosa. A liberdade não é a ausência de amarras, mas a consciência profunda de que nunca estivemos presos, senão por nossas próprias ilusões e as projeções que o mundo nos impôs. Assim, a necessidade feminina se revela não como um desejo a ser satisfeito, mas como a própria essência do ser, uma dança contínua de criação e aceitação, um fluxo constante de autoexpressão. É um convite eterno para habitar a plenitude que sempre esteve aqui, silenciosa, aguardando ser reconhecida em cada célula, em cada pensamento. É o desabrochar de uma flor que não busca o sol, mas que é o sol, irradiando sua própria luz em um mundo que agora se revela um jardim sem fim, um universo de possibilidades infinitas.
E nessa revelação reside a verdadeira beleza e o propósito mais profundo de toda a jornada.